Ok, então, podem começar, meninas. Tá bom. Olá, professora Elga, boa tarde. Oi, boa tarde, Soraya. É um prazer enorme estar aqui novamente com você, né, nessa minha caminhada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as avaliações externas, tá? Em específico, o SAEB, CAED, tá? Então, vou citar aqui para vocês, né, o principal ponto que a gente vai trabalhar aqui, que primeiro é a análise dos dados coletados, né, os dados levantados dentro do CAED, que é o SAEB, quanto o SAEB, tá? Também os fatores que contribuem para, talvez, uma defasagem dos alunos. Vou fazer alguns questionamentos também, sugestões e alguns combinados, tá? Tá bom. Então tá, vamos lá. Alguns dos dados analisados ali foi a avaliação externa do SAEB de 2023, né? Que os nossos alunos, eles encontram-se no nível 3 de proficiência em língua portuguesa, com 28,21% dos estudantes, né? E em matemática, com 22,66%, tá? Em comparação aos anos anteriores, foi um avanço significativo, tá? Porque os anos anteriores estavam bem mais baixos que isso aqui, tá? Então, o objetivo da nossa escola nesse ano é aumentar para pelo menos 50% dos estudantes para o nível 4, tá? É algo que a gente já vem conversando sobre isso, né? Durante esses dias letivos aí que a gente já teve. E também ter um olhar mais atento, né, dentro do componente de matemática, né, porque os dados indicam que 69% dos nossos alunos estão com defasagem, né, em matemática, e estão com um desempenho abaixo do nível básico. E dentro do CAED, as habilidades de menor desempenho em matemática é a H12, né, que seria utilizar medidas de área total, a H16, que é utilizar a equação potencial de segundo grau, também a H17, que é reconhecer a representação gráfica em fações trigonometrais, que seria o seno, cosseno e tangente, e o H18, que é resolver problemas que envolvam razões trigonométricas, né, em triângulo retângulo. Já na avaliação SAEB 2023, os descritores com menor acerto eram o D5, D12, D17, D20 Mas e D23. você pode reparar que são os mesmos. São só os mudou mesmos. o número. Só mudou de o H para número. D. Mas são a os letra, mesmos. Né? Mudou a letra. Mudou a letra, isso. Então, assim, para os alunos de 2023, para os alunos de 2025, não teve muita alteração aí na defasagem de aprendizagem deles, né? Então, é algo que a gente precisa estar analisando. O que é que está acontecendo para que continuem esses mesmos índices? Então, posso falar? Sim. Uma das coisas é assim, esse simulado do SAEB que teve, existem, essa parte trigonométrica é um conteúdo que ainda vai ser dado a partir de agosto para frente. Sim. Então, eles nem estudaram isso ainda. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por ele exemplo, já veio, mas não foi passado para os alunos. Não foi porque está dentro não foi trabalhado, não está dentro do cronograma, entendeu? Tanto é que hoje eu fui trabalhar uma questão com o aluno, aí uma questão lá, um dos descritores, aí a aluna falou, professora, se eu tivesse me ensinado isso antes, eu tinha acertado na prova do SAEB. Eu falei, mas não dá para aprender tudo para a prova do SAEB, entendeu? Sim. Então, uma das razões é essa. Você pode ver que essa parte trigonométrica, primeiro, ela é a mais difícil mesmo. Segundo, ela é a última do terceiro trimestre. Então, toda vez que um conteúdo ele cai no último trimestre de cada ano, o aluno ele vai ficando em defasagem. Entendi. Porque não dá tempo da gente completar o plano. Sim. E aí, ele passa para o segundo ano sem ver aquela parte do primeiro. Quando ele está no segundo, ele passa para o terceiro ano sem ver aquele final do segundo. Sim. E quando ele chega no terceiro ano, o último final que ele vai estudar é trigonometria. Aí fica... Aí por isso que sempre fica essa defasagem. Entendi. Esse ano, pelo que eu já li lá, mudou um pouco. Então, triângulo, retângulo, a gente já começou agora. Foi por isso que a aluna falou, se eu soubesse lá atrás eu tinha feito. Eu falei, mas agora é que está no cronograma. Mas o importante, né, é que da próximo simulado que tiver, se cair isso, você já sabe. Já tem como acertar, né? Sim. Tá, e também os resultados do SAEB evidenciam as mesmas
fragilidades, né? Uhum. Que foi o que a gente conversou aqui. Isso, exatamente isso. Né? E ali a turma do terceiro B, que aliás é algo que eu não citei lá no início, né? Que nós estamos falando da turma do terceiro B, tá? A turma do terceiro B está numa situação mais preocupante. E 76% dos estudantes encontram-se em defasagem, né? 14% atingem um nível intermediário, né? E os demais é defasagem, não estão nem no adequado, né? É uma situação assim que talvez venha da onde, além de tudo isso que você citou. Talvez venha da onde essa situação? Talvez de um elevado número de alunos em sala de aula, talvez o impacto da pandemia, talvez a baixa frequência de alguns estudantes. A matemática, olha, sempre foi o vilão, né? Sim. Em toda escola ela sempre foi o vilão. Não sei por que criaram esse monstro da matemática. Então, quando fala em matemática, chega o povo já arrepia. Os alunos já vêm com esse preconceito. Aí então, parece que não tem vontade de aprender. Eu estou tentando né? quebrar isso. Gente, matemática é uma coisa maravilhosa. Eles falam que eu sou louca, né? Mas tudo bem, né? Posso ser. Mas estou tentando quebrar isso, porque não é esse bicho de 7 cabeças, né? Então, uma das coisas, não sei se era o momento de falar disso, tá? Que eu achei, assim, muito bacana. Conversei com a direção, e aqui o bom é que tudo vocês apoiam, então isso aí é que dá o engajamento para a gente. Fazem as apostilas. Sim. Por quê? Você foca naquilo ali. Olha, tem tanto... Entendeu? O aluno ele não para estar copiando, para estar se distraindo. É uma forma de prender o aluno ali. Entendeu? E matemática é treino. Matemática é isso. Não é uma aula por dia. Eu não posso dar um conteúdo por dia. Eu tenho que dar um conteúdo e dar 20, 30 questões. Sim. Até eles... Entendeu? É decorar? Não é. Isso não é decorar. Aprender. É aprender. Vai praticando, vai lembrando, vai fazendo, vai lembrando. Sim. Entendeu? Então, essa apostila está sendo feita. Acho que agora, quando a gente voltar nas férias do recesso, a gente vai começar a trabalhar. Eu já, em paralelo, como eu tenho uma, eu já estou trabalhando com os meus alunos, né? Para tentar adiantar alguma coisa, mas vai ser muito bom. Porque você faz uma explicação, gente, mão na massa. Página tal, eu fiz por descritores, né? Descritor 26, sim. Polinômios, vamos lá. E aí trabalha aquilo, entendeu? Então, acho que uma das coisas que vai ser bacana é isso. Sim. É interessante, né? Trabalhar essa apostila com eles. Também, embora os desafios sejam grandes, né? Acredito que, quando trabalhado em conjunto, é possível promover um avanço significativo, né? Então, considerando todos os dados levantados, gostaria de refletir com você, né, a partir de algumas questões. De que forma que a equipe pedagógica pode colaborar com o seu trabalho para que o acompanhamento da turma do terceiro B seja mais efetivo e acolhedor, considerando os desafios enfrentados diariamente em sala de aula? Olha, a gente já vem fazendo isso em conjunto, é difícil até assim eu dar uma sugestão aqui, lembrar de alguma coisa, porque a gente já fez café de acolhimento para eles, né? Eu trabalho com aula invertida, enfim, a gente está sempre se virando, está sempre tentando. O que eu percebo deles é assim, eles não gostam de uma rotina. Aquela coisa maçã, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Não, isso aí você tira, você descarta, sabe? Tem que pôr eles lá que... eu chamo eles para ir lá na lousa, escrever lá no quadro, fazer uma atividade lá, e eu prometo que eu dou um bombom, enfim, tem que estar sempre criando coisas para tirar eles da rotina, porque se cair na rotina, se eu entrar lá e ficar só falando de Pitágoras, tal, isso cansa, né? E assim, a gente já tem feito assim bastante coisa, né? Quando eu trabalhei porcentagem com eles, a escola comprou pizza para a gente trabalhar porcentagem com pizza, eles foram lá na lousa, foi bacana, depois eles até pediram mais, e a gente vai tentando fazer. É que o tempo também é corrido, não dá para fazer tudo, né? Mas eu acho que a gente já está fazendo um trabalho legal, já está no caminho certo, né? Ótimo. Ao planejar as aulas de recomposição, tem sido considerado as especificidades de cada estudante? Sim, eu levo muito em consideração isso, porque eu não consigo que todos os alunos andem juntos. Entendeu? Então, na recomposição, tem sido uma bênção estar 2 professores lá. Porque é isso também que vai fazer a diferença depois. Sim. Porque enquanto está falando com um, eu estou com o outro. Enquanto o outro chama, a gente
Aí vai todo mundo vai interagindo, mas ele tem 2 para dar atenção, para Aham. dividir a atenção. Sim. Com muitos alunos tem que ser assim, né? É. Então, isso está sendo muito bacana. Certo. O último questionamento aqui. Que estratégias podemos construir juntos para transformar o atual cenário da turma? E além de tudo isso que a gente já fez. Pensar em mais, fazer mais alguma coisa? Acho que existe alguma outra situação, alguma estratégia? Olha, hoje, a outra professora que trabalha comigo, a gente estava pensando, de repente, fazer uma bonificação, dar um prêmio, pensando que é isso que eles gostam, né? Eles gostam, infelizmente, eles gostam da troca, né? Sim. Eles dão e eles querem alguma coisa em troca. Então, a gente estava pensando em alguma coisa nisso. Uhum. Dar um bônus, pensar em alguma coisa e falar para eles, né, que os Sim. primeiros lugares vão ganhar alguma coisa. A gente estava pensando nisso hoje. Seria uma ótima ideia, né? Aí, tá. Então, vou aqui dar algumas sugestões para você. Eu falei demais, né, Soraya? Não, mas é isso que eu preciso. Vou te dar algumas sugestões, tá? Diante, né, das dificuldades que aqui, então, eu quero sugerir para você trabalhar por níveis de aprendizagem, né? Que é algo que você já faz também, né? Adaptando estratégias de acordo com as necessidades dos estudantes, utilizar metodologias diversificadas e adaptadas, que é algo que você já faz também, né? Então, manter, né, essas estratégias para promover o engajamento dos estudantes e também explorar aplicativos educacionais, plataformas online, né? Com exercícios interativos, joguinhos, talvez, né? Como o Khan Academy, por exemplo, né? Que tem bastante atividade diferenciada ali, tá? E também vem os combinados, né? Que é o planejamento compartilhado para alinhar estratégias e objetivos de acordo com a necessidade da turma, né? Que é a exploração dos aplicativos, que eu acabei de citar. Aplicar instrumentos avaliativos que ajudem a identificar os pontos fortes e fragilidades de cada estudante, né? Manter o diálogo com a equipe pedagógica para trocas e escutas ativas e encaminhamentos quando necessário. Tá? Então, isso eu queria manter combinado com você. Além das sugestões, que é algo que você já faz, mas que você mantenha, né? Sim. E esses combinados aqui. Certo. Tá? Você gostaria de citar mais alguma coisa? Por exemplo, as minhas avaliações, geralmente, de múltipla escolha. Alternativa A, B, C, D. Eu agora estou cortando isso, porque eles pegam e põe na B. Eu quero saber como que ele chegou na B. Eu quero ver a conta. Que é o cálculo. Eu quero o cálculo. Não tem como, não de cabeça. Olha, ninguém faz